Olá, acadêmica, acadêmico. Estamos aqui para a nossa sexta aula de Ética e Deontologia Jurídica. Vamos relembrar os tópicos já estudados nas outras aulas. Iniciamos nosso estudo com um panorama geral, que teve como objetivo ajudar você a entender como seria o andamento de nossas aulas, seguindo esta espécie de roteiro que foi passado no primeiro encontro. Você vai perceber que já estamos bem avançados em nossos estudos. Em nosso segundo encontro, tratamos dos principais conceitos para o estudo da ética. Aqui falamos de moral, de ética e de deontologia. Diferenciamos cada um desses temas e falamos das aproximações que existem entre eles. Seguimos então para iniciarmos os estudos dos fundamentos históricos do pensamento ético. Falamos da perspectiva grega e da perspectiva helenística a respeito da ética. Em outros encontros falamos da perspectiva medieval e no seguinte tratamos da perspectiva moderna. Hoje vamos falar de nosso último tópico a respeito do aspecto histórico da ética. Falaremos sobre a ética contemporânea. Vamos falar hoje de pensamentos que surgiram recentemente e que ainda estão por aqui. O ponto de partida para o que chamamos da ética contemporânea não tem mais do que 50 anos. Apesar de recente, o pensamento ético atual teve mudanças muito grandes. Surgiram grandes e profundas transformações sociais, culturais e científicas. A ética, que antes era focada nas virtudes do ser humano para que ele fosse feliz, agora passa a se preocupar também com o meio ambiente, com o planeta. A ética atual preocupa-se tanto com o ser humano, enquanto espécie, quanto com o uso inadequado das tecnologias. Porque se não tomarmos os devidos cuidados com o uso das tecnologias, corremos um grande risco de autodestruição. Nas éticas anteriores, não tínhamos este problema. Os pensadores éticos atuais devem ter a função de criar novas teorias éticas que estejam à altura do nosso tempo. Isso implica em parcerias com outras áreas do conhecimento. Dizemos que a ética precisa ser transdisciplinar. Assim, hoje surgiram inúmeras éticas, por exemplo, a bioética, a ética da justiça, a ética da palavra e assim por diante. Estas éticas surgem para tentar dar conta de um ser humano multifacetado. É interessante que a ética não fica mais nas mãos somente dos filósofos. Para fazermos ética hoje, precisamos de uma equipe multidisciplinar. A ética é construída por teólogos, psicólogos, médicos, pedagogos, biólogos, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais, enfim, vários profissionais hoje são necessários. Vários saberes para dar conta desse ser humano multifacetado. Ou seja, para apresentar soluções éticas às diferentes áreas do pensar, hoje são eleitos pensadores transdisciplinares. Estes pensadores tentam dar conta de embasar metodologicamente os saberes, lidando com as duas culturas antagônicas, a cultura científica e a cultura humana. Podemos dizer que ética hoje pretende ser mais uma ética para o ser humano. Um dos primeiros pensadores desta geração é Gramsci. Gramsci chegava a ser meio exagerado, meio panfletário, queria lutar por uma ética a todo custo. Dizia que devíamos lutar por uma ética se revoltando contra o autoritarismo, lutar pela liberdade, mesmo que isso custasse a nossa própria vida. Para Gramsci, ser ético é ter uma conduta de risco, coragem e comprometimento com a construção de uma história mais fraterna, solidária e democrática, como ele entendia. São poucos que hoje pensam assim. Não que hoje sejamos totalmente contra as ideias de Gramsci. Até tem muitos movimentos aí que são adeptos ferrenhos. Veja, a maioria de nós concorda que pode convencer os outros com exemplos, com discussão, com literatura, buscando que todos possam vir um dia a pensar eticamente. Porém, não achamos que devemos lutar de forma tão agressiva,
quanto Gramsci pregava. Vamos agora falar de um pensador que traz uma contribuição um tanto quanto diferente aos nossos estudos. Vamos falar de Freud. Digo que sua contribuição é diferente porque seus estudos não dizem respeito exatamente à ética, mas trazem enormes avanços no entendimento de tudo que é ser humano. Algumas descobertas de Freud a respeito da motivação inconsciente do comportamento humano têm consequências importantes para as investigações éticas. Em nossa segunda aula, estudamos o conceito de ética e entendemos que a ética é universal, é um bem para todos. Por esse motivo, não é possível que exista uma ética psicanalítica. A ética psicanalítica de Freud trata do desejo pessoal e este estudo típico dos estudos da psicologia. Mesmo assim, apesar de não existir uma ética psicanalítica, vale a pena entendermos os pensamentos de Freud. Freud estudou o inconsciente humano e as suas descobertas nesta área causam desconforto e dificultam o nosso raciocínio quando ele apresenta que o inconsciente é algo que não somos nós, mas que também age conosco. Pensando a ação do inconsciente, como poderemos ter certeza de estarmos sendo corretos ou não? Freud diz que somos como uma carruagem cujo cocheiro não é nosso. Freud diz que há algo dentro de nós que faz coisas que não queremos fazer, ou ainda que não faz coisas que queremos fazer. Se voltarmos novamente à nossa segunda aula, vamos lembrar o conceito que foi apresentado sobre os comportamentos amorais. Vocês lembram? Pois, teoricamente, os comportamentos que não têm consciência deveriam ser considerados amorais, porque são atos praticados por uma motivação inconsciente. Em outras palavras, devem ser considerados amorais por não serem praticados por um ser livre e consciente. Lembrem dos menores de 18 anos, das crianças, etc. Um pensamento que está bastante em vigor é o pensamento pragmático. O pragmatismo identifica a verdade como o útil. E o valor do bom, o que ajuda as pessoas em sua atividade prática, varia de acordo com cada situação. Desta forma, nesta situação, o bom pode ser fazer algo, em outro momento o bom pode ser fazer algo totalmente oposto. Não existe algo totalmente bom ou totalmente ruim. Visam a consequência disso. O melhor para todos naquele momento, naquela hora. Dizer que algo é bom equivale a dizer que conduz eficazmente à obtenção de um fim que leva ao êxito. São bastante utilizados hoje também. Sartre levou o estudo da liberdade do ser humano ao ápice. E no final de sua vida ele retrocedeu um pouco. Mas antes, Sartre disse que cada pessoa é livre para fazer a si mesmo. Disse que não podemos tomar nossa liberdade como um fim se não fizermos o mesmo com a liberdade dos outros. Disse que cada pessoa deve criar ou investigar os valores ou as normas que guiem seu comportamento. Afirmou que cada pessoa escolhe livremente e, ao escolher, cria os seus valores. Sartre afirmou que, ao escolhermos livremente, estamos nos comprometendo. Vamos lembrar agora de nossa segunda aula, onde diferenciamos a moral e a ética. Diferente da moral, que nos é dada, na ética temos um compromisso. No momento em que fazemos a escolha por um ou outro valor, temos um compromisso com essa escolha que fizemos. Podemos pensar, então, que estamos presos às nossas escolhas, à nossa ética. Em uma de suas reflexões, Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Outro filósofo contemporâneo foi o norte-americano John Rawls. Ele desenvolveu a ética da justiça. Em sua ética, Rawls acredita que uma instituição
pode levar a felicidade a todas as pessoas. Lutou muito, afirmando que a justiça é a incumbência do Estado. Cabe ao Estado fazer justiça. Não buscou a virtude nas pessoas. Seu foco esteve nas virtudes das organizações sociais. Disse que a virtude dessas instituições está no fato de serem justas. Retomou a figura do contrato social, não com o objetivo de fundamentar a obediência ao Estado, mas ligando-se ao construtivismo de Kant. Propôs a ideia de que o contrato fosse introduzido como recurso para fundamentar um processo de eleição de justiça. Afirmou que a justiça é o princípio fundamental das estruturas de uma sociedade bem ordenada. Formulou a teoria da justiça com equidade, defendendo que a felicidade deve ser para todos. Para explicar essa teoria, propôs pensarmos em uma situação hipotética. Poderíamos estar em uma condição parecida, similar à situação original, o que ele chama de estado de natureza. Neste estado de natureza, algumas determinadas pessoas escolheriam todas aquelas situações que lhes trariam vantagens ou desvantagens na vida social, como, por exemplo, classe social, status, educação, características psicológicas e assim por diante. Assim, na posição original, todos compartilhariam de uma condição equitativa. Seriam considerados livres e iguais. Esses dois princípios são importantes em sua teoria. O princípio da liberdade. Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades. O princípio da igualdade. As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam, ao mesmo tempo, consideradas como vantajosas para todos, dentro dos limites do razoável, de onde vem o princípio da diferença, e a igualdade deve estar vinculada a posições e cargos acessíveis a todos, de onde vem o princípio da igualdade de oportunidades. A ética da justiça defende a distribuição equitativa dos bens produzidos pela sociedade. Segundo essa teoria, a distribuição deve ser feita de tal modo que nenhum cidadão fique abaixo das condições mínimas da justiça. Agora, vamos passar a falar da ética viva, dos pensadores que estão produzindo. O primeiro deles é o filósofo alemão Habermas, que também é bastante utópico. Acredita que a verdadeira ética só poderia ser feita se todos conversassem e entrassem num acordo. Vejam bem, quando falo todos, são todos os seres do universo. Por isso falei que ela era utópica. Falou também que para este acordo ético não se poderia utilizar uma linguagem vertical, do tipo patrão e empregado. Todos deveriam estar em um mesmo nível, para que pudéssemos chegar ao que é bom e certo universalmente. Ele aposta numa ética da linguagem e na capacidade de entendimento das pessoas. Estabelece que a ética esteja em estrita dependência com a valorização das diferenças e da liberdade humana. Afirma que não há ética na repressão e nem na verticalidade do diálogo. Assim, por óbvio, não há qualquer possibilidade de ética nos locais onde a miséria e a riqueza coexistam. Peter Singer é o filósofo mais novo aqui apresentado. O pensamento dele é bastante polêmico. Aqui neste curso trago o pensamento de Singer para, além de trazer informações, também para provocar você, caro estudante, para que reflita sobre o paradigma que vivemos, para que enxergue as questões que são postas à nossa geração decidir. Singer é um filósofo australiano que é professor na área de bioética no Centro de Valores Humanos de Princeton, nos Estados Unidos. Ele escreve bastante e se dedica a uma ética prática, numa visão utilitarista. Apresenta questões que nos faz pensar muito. Ele não dá respostas, mas faz questionamentos que valem a pena ser lidos. Seus trabalhos são atuais e preocupam-se com os problemas da globalização,
defende os animais e a natureza, mas ele é a favor do aborto. Defende que só se deve viver uma vida que vale a pena ser vivida. Sua ética é bem controversa. Mas vale a pena você ler seus escritos. Não digo isso porque ache que você deva concordar com ele, ao contrário, mas porque quando discordamos de Singer, fortalecemos nosso posicionamento e crescemos. Chegamos assim ao final desta aula. Espero sinceramente ter entusiasmado vocês a lerem com mais cuidado estes autores e refletirem. Espero por vocês em nosso próximo encontro.